Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Nestor. E eu sou a Maria Gabriela. E você está assistindo Quem Pode Fai, um podcast desenvolvido pelos alunos do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda da Unifai. E a nossa intenção é mostrar a carreira de uma profissional que foi formada aqui na nossa universidade. Quem pode faz, quem pode fai. E a convidada atua na área de comunicação há mais de 15 anos. Trabalhou para grandes agências de comunicação no atendimento de empresas e organizações como Unicim, Ajinomoto e Arezzo. Formada pela Unifai em jornalismo e especializada em marketing e comunicação publicitária, Elida Gomes é a nossa convidada para este bate-papo. Elida, um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito produtivo, não só para a gente, mas para todos que estão nos assistindo. Eu super agradeço já o convite, é sempre um prazer voltar aqui para o Unifai. Bom, quando e como surgiu o interesse pela área de comunicação? A partir de que momento você viu que era isso que você queria seguir? Olha, Maria, eu sempre quis cursar uma faculdade, mas assim como todo estudante, eu queria fazer de tudo. Então, tudo para mim me interessava, toda profissão me interessava, tudo eu achava interessante. E aí eu comecei a estudar muito sobre várias profissões, então, o que faziam, como é que era a área, se tinha muito emprego aqui, se não tinha. Enfim, comecei a pesquisar, e aí as mais variadas profissões. Então, eu tinha um livro que tinha as profissões, então eu ficava lá lendo, pesquisava, sabe? Então, eu não tinha tanto acesso assim à internet, então eu pesquisava muito em livros, e o que fazia em cada área, enfim. E aí, um dia eu estava assistindo TV, e aí minha mãe vê no Jornal Nacional, que isso é um clichêzão, né? Minha mãe vê no Jornal Nacional e falou, por que você não vai ser jornalista? Aí eu falei, pode ser legal. E aí fui pesquisar sobre jornalismo. Então, que áreas que tinham a ver com que trabalhava, né, com jornalismo, que áreas eu podia atuar, como é que funcionava essa profissão, enfim, se tinha campo aqui, se não tinha. E entrei a fundo nisso. Não tinha muita certeza, não. Mas aí fui olhar de novo as outras profissões e falei, não, acho que eu vou por aqui, gosto de escrever. Tem essa coisa da prestação de serviços, né, do jornalismo para a sociedade. Então, eu achava bacana e falei, acho que vou por aí. E aí eu prestei o vestibular aqui no Unifai. E daí já começou tudo isso, que bacana. Elia, você disse que quando você começou, não tinha tanto acesso à internet, por isso você viu pelo Jornal Nacional. Você acha que há um tempo atrás, quando você se formou em 2007, para ingressar nesse mercado de trabalho, de jornalismo, tem um pouco de relacionado também com publicidade, era mais complicado? Eu não sei dizer se era mais difícil ou mais fácil do que é hoje. Mas a gente não tinha muito acesso, né? Então, internet, pelo menos eu não tinha acesso a isso. Então, para mim, não foi tão fácil assim fazer esse network, né? Hoje é mais tranquilo fazer network, então você conhece muito mais gente. Eu ficava muito voltada para minha bolha, né? Então, talvez tivesse sido mais difícil um pouco lá atrás do que seria hoje para ingressar. Hoje a gente tem acesso a muito mais empresas, muito mais pessoas. A cidade cresceu muito, né? Então, hoje, imagino. Então, hoje dá para trabalhar aqui. Na época, a gente pensava sempre em ir para fora, né? Então, se formava aqui, mas tinha que trabalhar em Campinas, em São Paulo, porque aqui, teoricamente, não tinha emprego na nossa área de comunicação. Não se valorizava a comunicação. Então, tinha um pouco disso. Mas talvez difícil pela questão do acesso. E qual foi o seu primeiro trabalho na área? Você já se sentia preparada para exercer as funções? Eu acho que preparada, Maria, a gente nunca se sente, né? Eu, pelo menos, nunca me sinto assim, totalmente preparada para tudo. E acho que isso é bom. A gente quer sempre aprender. Meu primeiro trabalho na área foi num pequeno jornal daqui de São João. Eu lembro que eu trabalhava no comércio de São João. E aí eu fiquei com aquele dilema que todo mundo tem, né? Mas eu vou largar um emprego que paga um salário mega legal para eu ir trabalhar na área e não ganhar quase nada. É o dilema que todo mundo vive quando tá estudando. E aí eu fiz essa opção, né? Eu falei, não, pera lá, eu preciso estudar e eu preciso estar na área para eu conhecer as pessoas que trabalham no meio, para eu já começar a circular por aqui, para eu pegar a experiência. Então eu falei, não, eu vou precisar sair do meu trabalho, apertar as contas ali e ir para a minha área. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Então, eu comecei a trabalhar logo no começo, sei lá, primeiro, segundo ano da faculdade, eu já fui trabalhar na área, e num jornal pequeno. Então, isso foi muito legal, porque eles tinham muita paciência para me explicar. E era um jornal pequeno, mas muito bem estruturado. Era o jornal Edição Extra, aqui de São João. Ele era muito bem estruturado. Então, tinha um diretor, tinha uma editora. Inclusive, a editora era a professora aqui do Unifai, a Fátima Ribeiro, a quem eu devo muito do que eu aprendi.
Então, tinha editora, tinha um fotógrafo, tinha uma estrutura. Então, eu pude aprender muito nesse primeiro emprego, justamente por ser uma empresa pequena. Eu acho que se eu tivesse me formado e ido para fora, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade. Aqui eu consegui aprender devagarinho, né, nesse jornal. Então, para mim, foi um grande aprendizado a oportunidade que eu recebi nesse jornal. Que bacana. Qual que era a tua função nesse... Eu era jornalista. Era jornalista mesmo? Que Então, legal. eu era repórter, né? Então, eu fazia matérias. Aí, às vezes, eu ia com a editora fazer essas matérias. Então, eu aprendia muito com ela. Então, para mim, tinha uma revisora nesse jornal. Então, era tudo muito bem estruturado. Era pequeno, mas bem estruturado. Então, me deu uma base muito legal. E até para eu entender, era isso que eu queria? Não era, sabe? Depois, lá na frente, eu optar pela assessoria. Mas, antes disso, eu passei por outras áreas do jornalismo, que foi importante isso para mim também. É bom até pra gente, né, Maria, que tá trilhando aí. E qual foi teu maior trabalho, projeto, quando você começou, assim? Que você percebeu, nossa, agora parece que tá... Eu tenho a impressão que o grande projeto é sempre o próximo, sabe? Eu acho que os grandes projetos, falando de assessoria, né, que foi a área para a qual eu fui, falando de assessoria, acho que quando a gente fala de gestão de crise, é sempre um grande projeto. Porque é sempre muito mais cansativo, é sempre muito mais desgastante. Então, quando você consegue reverter uma crise ou gerenciar aquela crise para que ela tenha dê menos danos possível à empresa, à imagem da empresa, eu acho aquilo fenomenal, sabe? Esse trabalho da comunicação, de blindar a empresa, ou de pelo menos segurar a onda ali, eu acho fantástico. É uma área que eu gosto e faço cursos disso, porque eu acho muito fantástico esse poder da comunicação, de segurar a opinião pública, sabe? Ou enfim, segurar a imagem da empresa, sabe? A reputação é uma coisa que é muito se conquista ao longo de muitos anos. Então, de repente, tem uma crise a empresa e tudo isso vai por água abaixo. Então, a comunicação, a assessoria, conseguir blindar isso, eu acho fantástico. Então, eu acho isso sempre grandes projetos quando eu estou envolvida com gestão de crise. Sim. Você cursou jornalismo aqui em 2007, né? Aqui na Unify, que recentemente foi considerado o melhor centro universitário do Brasil. E a gente queria saber como a Unify foi essencial para você, para essa profissão que você exerce hoje. Quando a gente recebe uma notícia dessas, pelo menos eu fico muito orgulhosa, sabe? De estar aqui, de ter convivido aqui na FAI, de ter aprendido com os professores daqui. Levo isso para a minha vida. Então, sempre que eu sou convidada aqui, eu venho com o maior prazer do mundo, porque é uma casa que eu gosto, que me traz boas lembranças, de muito aprendizado. O Unify contribuiu e muito com a minha profissão, com o que eu aprendi. A gente tinha aqui, eu entrei em 2004, saí em 2007. A gente tinha aqui uma base muito, muito bacana. Eu sei que hoje a grade melhorou demais até, mas a gente já tinha uma base muito boa. Então, quando eu saio daqui de São João, em 2014, 2015, e vou para São Paulo, eu fui insegura. Porque eu falei, nossa, estou vindo da faculdade do interior, e como é que vai ser? Será que eu sei que nessas pessoas que estão aqui, né? Porque a gente tem uma visão, né? São Paulo, nossa, todo mundo gênio e tal. Falei, nossa, como é que eu vou? Não sei falar inglês, eu não sei se vou saber. Será que eu sei fazer assessoria? Que assessoria em São João é uma coisa, assessoria aqui é outra. Será que sei? E eu fiquei super surpresa quando eu cheguei lá e eu falei, peraí, né? Eu sei mais do que essas pessoas, eu consigo, pelo menos eu consigo fazer o que elas fazem aqui. Acontece que, lógico, é uma proporção muito maior, né? Você tem um trabalho muito, muito diferente, um trabalho muito maior, mais pessoas para você se relacionar e tudo mais. Mas não deixa nada a dever para as grandes faculdades de fora, sabe? A gente às vezes fica endeusando a faculdade de fora e a gente menospreza a faculdade que a gente se formou. Porque ela é no interior, sabe? Porque a gente acha que não é legal. E não, sabe? A gente está super bem... É muito bem preparado aqui no Unify. Então, quando eu fui para lá, eu me surpreendi porque eu estava meio assim, será? Sabe? E aí eu passei a ficar mais confiante. Falei, não, pera lá, eu recebi um excelente aprendizado lá e eu posso colocar tudo isso em prática aqui. Então, essa base aqui do que o Unify me deu foi essencial, sabe? Eu acho que essa sustentação, é claro que não para aqui. Então, a gente se forma aqui, a gente continua estudando a vida inteira, eu nunca parei. Mas a base que a gente tem aqui, dá para trabalhar onde você quiser, sabe? Fazendo o que você quiser. E eu não era nenhuma aluna nota 10, não, sabe? Fazia o meu ali, mas aquela coisa de todo estudante, eu acho que a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar das coisas de casa, né?
Então, assim, tinha uma vida assim que todo mundo tem. Então, não dá para ficar 24 horas focado nos estudos. Então, eu não era uma grande aluna. Mas, ainda assim, a base que eu recebi aqui, para mim, foi fantástica. Eu não trocaria... Hoje, se eu tivesse que começar de novo a faculdade, eu voltava para o Unify. Hoje, mais ainda, né? Hoje, mais Que ainda, legal. por essa estrutura. De verdade. E, Hélida, você se formou em jornalismo aqui e depois você se especializou em marketing e comunicação publicitária. O que te fez seguir esse caminho? Por que você chegou a decidir? É que assim, Nestor, quando eu fiz jornalismo, então passei por várias áreas, né, do jornalismo. Então, fui trabalhar em jornal, fui trabalhar em site, que é outro tipo de escrita, enfim, é uma outra estrutura. Fui fazer hard news. Aí trabalhei um pouco em rádio também. Aí fui para assessoria. E aí, quando eu entrei, decidi que era assessoria, porque tem isso também, você tem que ter foco. Senão você fica, sabe? Fazendo um pouquinho de aquela cada. pessoa que canta, dança, interpreta, e que aí não é nem bom ator, nem bom cantor, nem nada, nem bom dançarino. Então, eu falei, não, pera lá, o que eu vou querer? Então, depois de passar pelas essas áreas, que aí foi uns 7 anos da minha vida, porque eu sou devagar, quando eu decidi que o que eu queria era assessoria de imprensa, eu falei, vou focar aqui. E quando a gente faz assessoria de imprensa, está envolvida muita coisa nisso. E o marketing entra muito. Então, eu falei, pera lá, eu preciso entender de marketing também. Né? Então, a gente faz evento com jornalista, precisava entender um pouco de evento. A gente organiza um evento, então, pera lá, você precisa ter noções de marketing para isso. Eu vou fazer um encontro de relacionamento, eu preciso ter noções de, sabe, como é que eu planejo isso, como é que eu organizo. Então, eu achei que o marketing ia fazer muita diferença para mim na assessoria. Então, eu decidi fazer uma especialização nessa área. Então, marketing e comunicação publicitária. Porque a publicidade também estava envolvida ali. Então, às vezes, a gente tinha que gerenciar gerenciar o trabalho de algum cliente que envolvia um monte de áreas. Então, como é que eu vou gerenciar aquilo se eu não sei como é que funciona? Então, alguma noção eu precisava ter. Então, eu fui para uma especialização e acho que foi a melhor coisa que eu fiz, que abre os horizontes, né? Você começa a enxergar a comunicação como um todo. E não só aquele pedacinho, aquela coisa de eu fiz isso aqui e eu entrego para você isso daqui. Não, pera lá, eu preciso entender se o que eu estou te entregando faz sentido para você. Né? A comunicação vai trabalhar junto, então, publicitário, jornalista. E hoje isso faz muita diferença para mim. Então, hoje, quando eu recebo um projeto, proposta de algum projeto, eu consigo enxergar o todo. Então, pera lá, eu consigo fazer isso? Não, eu não consigo. Eu preciso de um publicitário para me ajudar aqui, porque o buraco é mais embaixo. Então, pera lá, com quem que eu consigo trazer para a minha equipe para me ajudar a fazer esse trabalho? Né? Preciso de um social media, preciso. Então, quem é que vai fazer isso aqui para mim? Né? Ou não, consigo dar conta disso, porque é uma coisa que, para mim, é rotineiro. Então, beleza. Então, ter essa noção do geral, para mim, fez muita diferença. Ainda falando sobre carreira, nesse momento estamos sendo acompanhados por diversos jovens universitários que estão cursando publicidade e propaganda. Como alguém já bem estabelecida, que conselho você daria para quem está começando a ingressar no mercado de trabalho? Eu acho que não um conselho, mas acho que uma dica, né? Acho que conselho, não sei se cabe, né? Conselho, mas acho que uma dica importante, acho que é isso que eu já falei, de ter foco. Eu vejo hoje muita gente na nossa área, publicitário, jornalista, enfim, assessor, querendo fazer de tudo. Eu acho que uma coisa é você entender de tudo. Eu entendo o processo. Outra coisa é fazer de tudo. Mas... Porque você fazer de tudo também, fazer tudo mais ou menos, eu não acho que é legal, eu acho até que te queima um pouco. Sabe? Então, eu prefiro fazer, pera lá, isso aqui eu consigo fazer, então eu vou fundo. Então, sei lá, não, acho que sou publicitário, mas quero investir na área de mídia digital. Ok, vou para o digital. Então, seja o melhor no digital, sabe? Mas eu acho que essa coisa de pipocar um pouco atrapalha até você pensar, onde é que eu vou me especializar? Sabe? Onde é que eu quero trabalhar? Então, acho que ter você pode ter um leque de ideias, você pode ter um leque de opções, você pode até estudar um pouco de cada uma, mas eu acho que atuar em tudo, você vai ficar exausto, você nunca vai conseguir se dedicar, você não vai acompanhar as mudanças da sua área, porque a nossa área todos os dias muda um pouco. Então, você não consegue acompanhar nada. Então, eu não vejo vantagem nisso. Se a gente pensar que Unify, os alunos que se destacaram aqui, ou que a gente conhece mais, né? Não necessariamente quem está aparecendo mais, só quem se destacou. Né? Às vezes a pessoa não aparece tanto, mas a pessoa se destacou também na área dela, enfim. Mas se a gente pensar nos alunos do Unify que se destacaram, a gente vai ver que eles têm em comum, na minha opinião, essa coisa do foco, sabe? Então, você pode até demorar. Eu demorei 7 anos para ir para a assessoria de imprensa. Mas eu falei, é isso que eu vou fazer.
sabe? Então, enquanto isso, eu fiz assessoria, fui para o jornal, voltei para assessoria, fui para rádio, aí voltei para assessoria, até que eu falei, não, pera lá, Calma. eu quero isso aqui. É isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu acho que tem mais a ver comigo, sabe? Eu ficava apavorada de fazer hard news. Falei, não é comigo isso aqui. Não é a minha área, sabe? Não faz sentido eu ficar apavorada para fazer uma coisa. Então, pera lá, não é comigo isso. Então, quando eu decidi assessoria, eu falei, vamos lá. Então, acho que é isso que faz um pouco de diferença. Você saber para onde é que você está indo. Que bacana. Vai ajudar até a gente agora, Maria. E todo mundo que está assistindo também. Fico feliz. Ficou mais... E teve algum momento da tua carreira profissional, que você pensou em desistir, falar, não, nossa, agora chega. Às vezes um cliente, algum trabalho, um projeto, falar, esse é o último. Eu acho que eu penso isso acho que todos os dias. Todo dia que o cliente Que animação. Todo dia que o cliente não está no bom dia, ou que o cliente está se metendo no trabalho que vai mais atrapalhar do que ajudar, você fala, putz, vou fazer outra coisa, sabe? Mas aí você para e pensa, é disso que eu gosto. Sabe? De trabalhar com comunicação que eu gosto. Eu gosto de parar, ouvir o cliente, o que ele quer com aquilo. Sabe? O cliente, nem sempre ele tem razão, mas ele merece ser ouvido, sabe? Eu acho que o grande desafio hoje... Eu tenho clientes hoje muito fiéis assim, comigo, porque eu ouço. Fala, mas o cliente... Eu tenho um cliente que lá na agência onde eu trabalhava, ele passou por vários atendimentos. E aí, ele passava vários atendimentos, de repente ele chegou comigo. E aí eu falei assim, aí eu brinquei com o pessoal, falei, vocês mandaram comigo porque é difícil, né? E eu tenho paciência, por isso que vocês me mandaram. Mas era um cliente incrível, que eu tô com ele até hoje. Então eu saí da agência, ele tinha saído já da agência. Eu fiquei lá na agência mais um tempo. Quando eu vou sair da agência, eu avisei para ele, falei, tô aqui, se precisar de alguma coisa. Ele veio junto. Tá aqui até hoje, sabe? Então é isso de ouvir o que o cliente quer. Ele quer opinar, ele quer participar. Então, eu acho que ouvir o cliente, mais do que nunca, faz muita diferença. Né? Para a nossa área. Isso não só para o jornalismo, para a assessoria, mas eu acho que todas as áreas. O cliente quer contribuir, a gente tem que, pelo menos, ouvir. Né? Porque o trabalho é dele, o projeto é dele. Então, por mais que, não, mas o jeito correto de fazer isso aqui, tudo bem, mas não é isso que ele quer. Não adianta eu fazer uma coisa mais incrível do mundo, entregar e falar, não é isso que eu queria, eu só queria um logo. A gente acha que tá lindo, tá perfeito, mas... E realmente fica lindo, fica perfeito, mas ele não quer aquilo. Ele queria ter participado, ele queria, sabe, estar junto. Todos os processos. Às vezes ele não quer processo nenhum, ele quer atropelar tudo. Eu quero um logo, sabe? Eu quero um logo. Eu quero participar, o logo vai ser... Eu vou até desenhar para você o logo, eu vou te dar o logo do jeito que... Às vezes o logo está todo errado, a cor não vai ter nada a ver com a empresa dele. Eu não sou publicitária, mas eu entendo que tenha toda uma lógica. Mas não, o que o cliente quer é aquele logo azul, porque ele é do time dele. E, enfim, não tem nada a ver com a empresa, não é aquilo que ele quer. Então, você precisa entregar o que o cliente quer. É claro que a gente é pago para orientar, né? O cliente também. Então, vale orientar. Mas, no fim das contas, fica o que ele quer. Então, você vai ficar brigando para quê? Então, todo dia dá vontade de falar, não quero mais, vou procurar outra coisa, eu vou trabalhar, né? Vou viver da minha arte na praia. Dá uma ideia assim, não quero mais, né? Quero plantar, fazer um negócio nada a ver. Mas o que eu gosto de fazer isso, sabe? Eu gosto do atendimento, eu gosto de ouvir o cliente. Então, não dá para... Então, toda vez que eu penso em desistir, 2 minutos depois, eu falo, mas é isso que eu gosto. Então, não vale a pena, né? Vale mudar. Falando em mercado, em meio a tantas tecnologias, quais são suas perspectivas para os meios de comunicação nos próximos anos? Ele vai mudar muito? Como a gente se adaptar e não ficar para trás? Eu entendo, Maria, que a nossa área muda muito o tempo todo. Sim. Então, a gente tem que tentar acompanhar isso de alguma maneira. Eu enxergo um futuro que, para mim, é bem presente, de mais diversidade na comunicação, da comunicação não violenta, que a gente já fala tanto, a questão dos dados invadindo tudo, então a gente não vai fazer mais nada por achismo. O que seria essa comunicação não violenta? A comunicação violenta, eu falo de uma comunicação mais próxima, uma comunicação, não sei se dá para usar essa expressão, mais humana, menos gritada, sabe? Mais que negócio de persuasão, só compra. Eu acho que de ouvir mais mesmo o que o teu público do teu produto quer e fazer uma comunicação mais voltada para ele. Por isso entra a questão da acessibilidade, então a comunicação cada vez mais acessível, com legenda nos vídeos e tudo mais. Então eu vejo uma comunicação muito mais para esse lado, sabe? Mais diversa, mais acessível, os dados invadindo tudo, então nada mais de achismo, a gente faz tudo com base em dados.
Vejo muita gente caminhando por esse lado. E, para mim, isso não é futuro, para mim, isso é agora. Sabe? A gente já está caminhando para isso. Então, é hoje. Então, o que a gente precisa fazer é se atualizar. Para a gente não chegar lá na frente, espera aí, o que está acontecendo? Aí eu acho que você perde muito tempo. Então, aí acompanhando isso devagar e vendo o que vai dar. Sabe? Falavam também que a rádio ia sumir, né? A rádio ia sumir. E não, a gente Só está inovando. Só está inovando. Então, a tecnologia, não preciso nem falar, né? Do digital invadindo tudo também. E a gente aprendendo a lidar com ele e tirando o melhor dele. Eu acho que só pode ser positivo isso. Que bacana. Falando em invadir tudo, o chat GPT veio com tudo aí. Eu acho que já tem um tempinho que ele tá querendo entrar e agora parece que conseguiu. Você acha que ele vai alterar alguma coisa na nossa área de profissão? E você usa ele para fazer alguma coisa? Eu acho que ele só pode contribuir, sabe? Eu uso, às vezes eu uso para ter insight, sabe? Sei lá, vou dar um exemplo. Ideia? De ideia. Às vezes eu vou usar eu vou escrever, um exemplo bobo. Eu vou escrever uma carta para um jornalista que eu vou mandar um press kit. Eu vou mandar um kit para ele lembrar da minha marca, sabe? Então, eu estou fazendo um press kit. Poxa, eu queria começar um texto para essa jornalista. Eu sei que meu cliente é um cliente de esporte. Eu sei que essa jornalista, sei lá, vou dar um exemplo mais prático. Eu atendo a Nike. Eu sei que essa jornalista corre. Quero mandar para ela um tênis, mas sei também que ela teve um filho. Então, poxa, a gente vai promover uma caminhada, vai promover uma corrida que vai ter coisa para criança, que vai ter coisa para adulto também. Eu sei que essa jornalista corre, então acho que combina. Como é que eu faço essa carta para enviar esse produto para ela? O ChatGPT pode me ajudar nisso, sabe? Então, eu acho que... Estou dando um exemplo simples, mas a gente pode usar ele de diversas formas. Estou dando um exemplo na minha área. Mas acho que tem sites, fantástico. E acho que ele pode muito contribuir com isso. Dei só um exemplo muito, muito bobo. Mas com a gente dominando mais a tecnologia, eu acho que a gente vai poder aproveitar muito mais dela. Porque acho que tomar o nosso lugar, acho que jamais isso vai acontecer, que é uma coisa que a gente viu o pessoal falando, mas não faz muito sentido mesmo. Não, eu acho que o cliente vai sempre querer ouvir o profissional. Eu acho que a gente também vai sempre, ou pelo menos devia, sempre ouvir o cliente. Então, acho que esse humano... Eu acho que o humano continua, sabe? Mais do que nunca. Então, a tecnologia está aí para auxiliar a gente nesse processo, nunca para atrapalhar. E mesmo porque, se ela atrapalhar, não dá para eu dizer, não vai ter tecnologia aqui. Então, não existe a segunda opção. Então, a gente vai com ela mesma. Você já está aí formada há um bom tempo, a gente está só começando. Tem algum conselho, alguma dica que você pode dar para a gente? Se você tivesse a experiência que você tem na nossa idade, o que você faria? Difícil falar, né? Eu falei da história do foco, que eu acho que é importante, mas eu acho que é outra coisa que não tem como fugir, que é muito clichêzão também, mas que não dá para fugir, é a história do continue estudando. Não dá para a gente falar, pronto, me formei, agora eu vou trabalhar na maior empresa do planeta e vou ser muito rico e ganhar dinheiro. Não é assim, sabe? Você tem que continuar estudando. Você tem que ser... quando o cliente pergunta alguma coisa do porquê daquilo, você tem que saber. Está atualizado sempre, você tem que estar atualizado todos sempre. E é muito difícil atualizar sempre, porque as coisas mudam o tempo todo. Mas o que você puder... E claro também que ninguém vai ficar, né, workaholic, vidrado em notícia. Mas você precisa acompanhar o que está acontecendo. Você precisa saber o que é o ChatGPT. Eu não vou usar, não gosto. Tudo bem, mas você precisa saber o que é. Se o teu cliente perguntar, você precisa ter noção disso. Então, alguma noção é preciso ter de tudo. Então, eu acho que se dá para dar dicas, eu acho que é manter o foco. E continue estudando. Sabe? É claro, a faculdade dá uma base muito bacana, uma base muito interessante, muito importante, que você vai lembrar eternamente. Tudo que você for fazer vai estar relacionado à base que você teve aqui. Mas você tem que buscar uma especialização, você tem que buscar, se você quiser dar aula, mestrado, um doutorado, enfim. Mas, sabe, entender do negócio, entender do que você está fazendo. Quando você decide, que nem eu, quando eu decidi, vou empreender, quero abrir uma empresa, quero trabalhar por conta... Você tem que entender também um pouco de administração. Então, você nunca para de estudar, sabe? Você nunca para de estudar prospecção de cliente. Como é que eu prospecto o cliente? Então, infelizmente, não dá para... não, eu sou publicitário, eu só faço atendimento. Eu estou só na área de atendimento. Não, eu só faço criação. Se o cliente falar comigo, eu nem sei falar com ele. Eu só faço criação. Preciso que alguém fale com ele e me diga o que eu tenho que fazer. Nossa. Não existe mais, sabe, isso. Mas eu estou falando isso como parece uma coisa meio... Mas eu já ouvi muito disso. Só faço isso. Ou então, eu vou me formar aqui, mas aqui não tem emprego para mim, eu vou para fora.
Lá fora tem uma concorrência gigantesca. Então, se aqui você está achando difícil achar emprego, lá fora você vai achar muito mais difícil. Então, quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai estar. E esse preparo só vai vir com mais estudo, enfim. A má notícia, ou a boa notícia, é que não para nunca. Então, você se forma e continua estudando eternamente. Quem tá achando que vai parar só na graduação... Não dá. Continue. Não dá, continue. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado o tempo e ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente, que vai agregar muito no nosso conhecimento e para os futuros publicitários e para quem quer ter interesse na área de comunicação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite e contem comigo sempre. Como eu falei, para mim é sempre um prazer estar aqui, voltar a essa casa onde eu tanto aprendi com os professores daqui. Então, contem sempre comigo e fora também, contem comigo o que vocês precisarem e eu estou à disposição. Obrigada. Então, eu quero te agradecer, Elida. Muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Esse bate-papo foi muito produtivo para a gente, universitário, e para todo mundo também que está assistindo. E deixar aqui as suas redes sociais e como um acesso, um contato para te encontrar aí. As pessoas podem me seguir no @buxcomunicação ou buxcomunicação.com.br também, e a gente pode se falar por lá. Tchau, pessoal. Nós da Agência Oráculo ficamos muito agradecidos de vocês terem nos acompanhado até aqui. Quer saber mais? Segue nosso perfil que está aparecendo aqui na tela, @oráculo_agência. Se você gostou, manda para os amigos, vai ajudar bastante a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau!